Já, meu tio, eita meninada boa, hein? Ai, meu Deus do céu. A avó tá aqui de novo para fazer o conversador, para responder as perguntas de vocês, para estar ajudando na evolução, né? Assim vocês evoluem. A menina aprende também, né? Porque a menina, quando traz a incorporação da avó, escuta que nem vocês. A mesma coisa. Porque não é tudo que dá para lembrar. Não que ela tenha mediunidade inconsciente. Mas é muita história, né, meu filho? Então, é mais fácil ela apertar o botãozinho que nem vocês e que nem vocês ela escuta e também aprende. E vivencia se quiser, né? Vocês vivenciam se quiser. Porque é assim que é a evolução. Sobe o degrau quem quer. Tem gente que está reclamando do degrau que está, mas não tem força para subir o outro degrau. Não faz o movimento certo. Vocês estão entendendo? Porque para subir outro degrau tem que ter foco, tem que ter determinação, força de superação para subir. Bom, então vamos começar a história. Eu gosto de contar a história. Bom, era assim. Eu já estava trabalhando na cozinha. Já estava trabalhando na cozinha. E lá na cozinha tinha os filhos do homem mais velho que tudo casou. E tinha uma mulher branca casada com um dos filhos do homem mais velho, que era um dos filhos mais novos. Essa moça era muito boa mesmo. Ela veio de uma terra distante. Ela gostava muito da avó. Ela escutava as histórias da avó, ela gostava da comida da avó. Ixi, eu fazia umas comidas boas, meu filho. Ela gostava do doce de coco da avó. Porque a avó ralava o coco e deixava a aguinha do coco para fazer o doce de coco. Então aquela água do coco, que a avó ia apurando, botava umas lasquinhas de canela em pau, que eu não sei como. A menina uma vez falou para mim que agora vocês fazem comprador de canela em pau, né? E a avó tinha que pegar lá na árvore, aí põe umas rasquinhas e deixava aquele coco apurando com a água de coco, não com leite, com a água do coco, e apurando. Depois só jogava as pedrinhas de açúcar, pronto, já estava prontinho o doce. Mas ficava muito bom. Então, essa mulher branca que casou com um dos filhos do homem mais velho, não casou por amor. Não casou por amor. Casou porque queria o poder do filho que ela achava que o filho tinha por conta que era filho do homem mais velho, o homem mais poderoso ali, o dono da fazenda. Então ela casou por isso. Ela não era de uma família assim avantajada, era uma família mais simples, branca. Então ela casou com ele. Mas o filho era triste. Eita, menino triste. Deitava com todas as negrinhas bundudas da senzala. E ela sabendo disso. Mas o que ela queria era ter poder, posse e posição. É isso que ela queria. Poder, posse e posição. Ela queria dinheiro. Ela queria que o marido dela, que era filho do homem mais branco, passasse algumas coisas pro nome dela, passasse algumas terras pro nome dela. Ela queria só poder, posse e posição. Mas vocês sabem, meus filhos, que sem amor, a lição do poder e posse e posição se firma, né? Então ela foi quebrando a cara dela. Bom, casou, aí sempre fala pra mim, porque vou, porque eu quero. E eu sempre dizia pra ela, olha, Maria Joana, as coisas não é assim. Primeiro, que quem construiu tudo isso não foi seu marido, foi o pai de seu marido. E o pai de seu marido tem muito filho. Então, uma parte de tudo isso vai ser dividida para os filhos. A parte do vosso marido, se ele quiser, ele dá para você. Eu, como não vivo buscando tudo isso que você busca, eu consigo entender que a vida não é só isso, mas ela não queria saber. Bom, olha, meu filho, não foi fácil, não. Eu sempre falava para ela. Aí,
ela engravidou dele. E nesse dia que ela foi ter o filho, mas caiu uma tempestade naquela terra. Olha, mas foi difícil. Era água que caía dentro da senzala. A água não parava mais de cair do céu. Eita, nós, e era trovão, força de Ansan. E o médico dos homens brancos não conseguiram chegar a tempo para a mulher branca fazer o parto, para Maria Joana ter o bebê. Aí foram correndo lá na senzala, que quem tinha que fazer o parto? Maria Conga. Deixa eu me ajeitar aqui no banquinho. Bom, aí fui correndo, passando para aquele lamaceiro, entrei dentro da casa grande e já fui pro quarto, né? A minha tava morrendo de dor. Aí fizemos o parto dela, ela quase nem olhou pro filhinho, porque o que ela queria? Poder pós-posição. Só que ela viu uma forma de ganhar isso, porque agora ela tinha um filho. Agora ela tinha um herdeiro, né? Do homem mais velho, dono da fazenda. Aí fiz o parto, menino bonitinho, branquinho, bonitinho ele. Aí, ela se recuperou do parto, fomos ajudando ela, mas ela não tratava muito bem esse filho, não, porque o que ela queria mesmo era o quê? Posse, poder e posição. E o filho, o pai do menininho branco, continuava andando com as negrinhas. Viajava, quase não ficava em casa. E a criancinha foi nascendo carente. Carente de mãe, carente de pai. Porque o problema não é você crescer carente. O problema é não ter nada de um e nem de outro. A mulher, a mãe, envolvida na posse, poder e posição. E o pai, envolvido com as negrinhas, envolvido com algumas coisas que ele queria fazer nas outras terras, fazer comprador, fazer coisas que ele não queria lidar com essa coisa de senzala. E a criancinha nascendo, crescendo, evoluindo através dessa carência. E o tempo foi passando, nada de terra por nome de Maria Joana. Nada. E ela parecia que estava ficando, era muito bonita. Mas com o passar do tempo ela foi envelhecendo, foi ficando feia, foi ficando sem brilho. Eu sempre dizia para ela, Maria Joana, ama o vosso filho, ama essa situação que você está vivendo. Olha que belezura essa casa que você mora, olha a família que você tem. Por quê? A sua sogra gosta muito de você, seu sogro gosta muito de você, mas ela não queria saber. Bom, um dia, tô eu na cozinha, eu vejo ela arrastando o pequenininho que já estava andando, por meio assim da fazenda, indo até a senzala. Eu vejo o pai José lá pitando. Aí eu vejo que ela pergunta alguma coisa para pai José aponta assim bem para longe, e ela pega, vira, e já sai arrastando o menino. Eu falei, mas para onde que essa Maria Joana vai com essa criancinha? Eu falei, quer saber de uma coisa? Deixa eu parar de cuidar da cozinha e vou dar uma saída para ver o que está acontecendo. Aí paro na porta da cozinha, eu vejo ela indo até os canaviais. O que ela vai fazer no canavial? Só que eu não podia ir até lá, né, meu filho? Porque eu tinha o meu trabalhador aqui. Quer saber de uma coisa? Vou perguntar para pai José. Aí cheguei, perto do pai José, sua bênção, meu pai. Salve, minha filha. Pai José, o que Maria Joana queria aqui? Fazia conversador com você. Aí ela estava perguntando sobre o negro. Que negro? Fala abaixo. Um negro que trabalha com ritual da Umbanda. Ritual da Umbanda? Que coisa é essa? Fique quieta. É aquele negro que veio da outra fazenda, vendido, comprado pra cá. Que ele trabalha com umas coisas. Aquele que já foi pro tronco, que não pode fazer as coisas daqui da Umbanda. Ah, Umbanda. Aquela coisa nova que parece que o novo povo que tá nascendo tá falando. É. Tá bom. Então ela vai ter com ele alguma coisa boa, não é? Porque assim, naquela época já estava vindo para a terra novos negros que estavam crescendo e firmando uma nova forma de ver os orixás.
E diziam realmente que não se firmava nas coisas dos africanos. Era uma nova visão no formato dos orixá. Nós não falávamos Umbanda, tá? Mas eu vou falar Umbanda para vocês entenderem, tá bom? Era um novo formato de religiosidade africana, que não se chamava Umbanda, mas eu vou falar que é Umbanda para vocês entenderem, que era uma nova forma. Então esse negro trabalhava com isso. Trabalhava com umas garrafadas. Ele fazia umas garrafadas de erva. Bom, e já tinha ido pro tronco, porque não era para ele fazer isso. Bom, aí eu sabendo que ela tinha ido ter com esse negro, eu fiquei esperando ela. Quando ela pisou o pé dela, com o filhinho dela arrastando, que ela arrastava aquele menino, ela não esperava o momento dele de andar, ela ia arrastando ele. Quando ela pisou na casa dela, eu já fui ter com ela. O que está acontecendo, Maria Joana? Nada, avó. Não, mas eu queria saber o que aconteceu, porque para você ir lá na senzala, e depois da senzala, você ir para o canaviar, o que está acontecendo? Olha, eu estou cansada de esperar. Eu estou cansada de esperar e eu estou vendo que eu vou morrer e não vou ter nada do que eu queria. Ah, tá. Posse, poder e posição. Vó, eu não quero que você fique achando engraçado o meu desejo. Todo mundo tem um desejo. Os negros não têm desejo da liberdade? Falei, tem. Mas nem por isso a gente só vive para isso. A gente vive para a vida. Você só está vivendo pelo que você quer. E o que está acontecendo com você? Você está envelhecendo, está ficando... Vó, não fale. Eu estou falando, minha filha, porque você sabe que eu gosto de você e eu sei que você gosta de mim. Mas você que sabe. O que você foi pedir para o negro? Eu fui pedir para ele fazer uma garrafada para me dar para o meu marido, para a cabeça dele amolecer e para ele começar a acreditar nas minhas palavras. Porque ele só acredita na palavra dos irmãos, da mãe e do pai. E o que o nego falou? Ele falou que ele não vai fazer. Mas ele disse para mim que eu posso acender um toco branco na porta do meu quarto, de cabeça para baixo, com o nome do meu companheiro. E você vai fazer? Vou fazer. Porque eu preciso adormecer a cabeça dele para ele começar a entender as coisas que ele quer. Porque ele quer isso. Ele não me quer? Pois então ele vai ter que me dar o que eu quero. E foi arrastando o menino. Ai, 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 meus orixá. Como não é fácil. É tão difícil botar na cabeça daquele que quer alguma coisa a verdade do que tem que ser, não do que ele quer que seja. Oh, como é difícil. E voltei para a cozinha. O que eu pedi naquele momento? Que os orixá protegessem o marido dela. Porque na hora que ela ia botar essa vela de cabeça para baixo, a lei ia se voltar contra ela. Porque assim, meu filho, existe toda uma ritualística dentro do que vocês chamam de Umbanda. Sempre existiu. Cada vez que vocês veem uma entidade descendo na terra, que nem um caboclo, botando os dedos para cima, ou que nem na força de Xangô, cruzando os braços, ou na hora de cumprimentar, o caboclo cumprimenta o ser com os dois braços, batendo assim. Tudo isso, meu filho, tudo isso se firma para trazer um alinhamento com vocês e com as entidades. Quando vocês pedem alguma coisa fora da lei, automaticamente você entra do que não é a lei e nos espíritos afins. Quando vocês vê um caboclo de Oxóssi firmando o médium para ele fazer o firmamento do arco e flecha, literalmente, para vocês entender que vocês não vê, existe realmente uma flecha espiritual que acaba afirmando em todos aqueles que necessitam do equilíbrio do Oxóssi. Então, meus filhos, nada é em vão.
Tudo que vocês veem dentro de um congá, na manifestação da entidade, tem um porquê e para quê. É muita coisa. É muita coisa. Se a Fó for explicar para vocês, vocês não vão entender muita coisa. Nada em vão. Quando vocês veem uma cabocla de Iemanjá, a médium, embalançando as mãos, fazendo o movimento da água, tem um porquê. Ela está limpando não só o firmamento da médium, mas ao redor onde a médium está pisando, fazendo a limpeza com as águas sagradas. Tudo tem um porquê e para quê. Agora, quando é algo fora da lei, isso, meu filho, se firma o que não é da lei. Então, a Umbanda ela foi se desenvolvendo. Começou lá atrás. Quando eu estava na terra como escrava, já estava se firmando, com novos escravos encarnando na terra. Mas tem muitas fases. Muitas fases, porque a Umbanda não tem só uma Umbanda, tem muitas Umbandas. Cada um da sua forma de agir, cada um da sua forma de atuar. É um campo de atuação de muitos espíritos, cada um com a sua particularidade. Então não dá para a avó responder, o menino Elcio, sobre a ritualística, sobre as funções, como as fases do culto da Umbanda, que é muita coisa, E a Umbanda, ela não é limitada, porque cada um faz a sua Umbanda da forma que tem que fazer. Mas tudo tem um porquê. Só não tem porquê, como Maria Joana, que estava afirmando a não lei. Bom, vamos continuar com a história. Aí, meu filho, chegou a noite, Maria Joana deve ter feito o que deve ter feito. Para vocês terem uma ideia, o companheiro dela tinha que vir 2 dias depois. Porque ele estava firmando umas coisas, uns negócios aí na Nova Terra. O que aconteceu? O que aconteceu com ela? Ficou sozinho. Ele demorou para voltar. Porque as coisas estavam dando tanto certo lá, que ele acabou fazendo uns compradores de terra, e ele queria criar animar. Ele não queria seguir o caminho do pai. E criando animar, você já sabe que o negócio é complicado. Então ele ficou muito tempo, bota 30, mais 30, mais 30, mais 30 dias. Ele ficou muito tempo. Nesse tempo, então, ela ficou desesperada. Por quê? O velho, o dono da fazenda, desencarnou, porque eu já contei essa história para vocês. Ele desencarnou. Aí que ela ficou mais preocupada. Porque, provavelmente, com o desencarne do homem mais velho, o homem mais velho deve ter colocado tudo dentro do papel, a divisão das coisas. E aí ela ficou se perguntando, será que eu vou ter alguma parte disso? Será que agora que eu vou ter minha posse, meu poder e posição, pelo que o velho colocou no papel? Olha, meu filho. É muito engraçado, só que ela foi envelhecendo. Quando ela percebeu, mesmo ela nova na terra, parecia uma véia. A criancinha crescendo, tanto com sequela de pai como sequela de mãe. Aí quem que volta? O marido dela. Ele voltou com muito mais dinheiro que o pai dele tinha. E o que aconteceu? Ele deu uma parte bem pequena para ela, bem pequenininha para ela, e a maior parte ele começou a trabalhar fora. E ela ficou sozinha, dentro da casa grande com os outros. E ele ficou mais pro lado de lá. É claro que lá pro outro lado de lá ele não ficou sozinho. Vocês estão entendendo que é não lei? Vocês estão entendendo quando vocês encrespam com alguma coisa na cabeça e vocês querem? E às vezes a espiritualidade está mostrando que não é porque vocês não estão fazendo a lição certa? Olha, meu filho, eu sei que ela foi primeiro que eu. E ela não usufruiu de nada do poder, da posse e da posição. Nada, não usufruiu de nada.
O marido dela continuou na terra, fazendo os compradores, criando os animais, e ela desencarnou, sem a posse, sem poder e posição. Por conta de uma velhinha, de um ritual magístico que ela afirmou, fora da lei. Se ela tivesse feito a lição certa de amar o companheiro, amar o filho, ela teria créditos espirituais e quem sabe, porque ela não precisava da moeda. Ela precisava de sabedoria. Ela precisava plantar o amor dentro de si. Não, mas ela queria a moeda. Bom, o fio foi crescendo. Só que o fio foi crescendo com muito medo. Muito medo. E não conseguia trazer a irradiação para a nova vida. E o que ele queria da avó? Como ele podia manter o equilíbrio e buscar a cura das emoções que ele tinha conquistado com a educação do pai e da mãe? Essa pergunta, meus filhos, eu vou falar porque quem fez essa pergunta foi Gério Oliveira. Então, a vó vai falar como esse menino branquinho conseguiu vencer o medo dele. Por quê? Imagina, o pai longe, a mãe desencarnada, a mãe só querendo as coisas da terra, o pai também só querendo as coisas da terra. Como vocês acham que esse menino foi crescendo? Com medo de enfrentar a vida. Ele não era bom nas letras da terra, porque isso é a deficiência que ele recebia dos pais. A mãe sempre querendo as coisas, mas não sabia como conquistar. O pai só pensando nas conquistas, não sabia como estruturar a família. Então ele ficou deficiente nessas coisas de conquistar as coisas da terra. E a avó via esse desequilíbrio. Todos os outros netos ia bem, fazia as coisas, era muito inteligente. Tinha os outros até que trabalhavam com um dos filhos mais novos que ficou cuidando da fazenda. Mas esse menininho, nossa, meus filhos, esse menininho, era difícil ele aprender coisa nova. E às vezes só do pai dele, quando voltava de viagem, gritar com ele, ele já se escondia, já ficava no quarto dele. Aí vovó ia ter com ele, pegar ele e conversar com ele. E aí eu perguntei para ele, você tem medo do quê? Aí ele dizia, vó, eu tenho medo de ser alguém. Eu não sei nem o que é ser alguém. Vó, eu não consigo sonhar. Porque se eu vou andar a cavalo, eu tenho medo de cair do cavalo ou o cavalo me derruba. Às vezes, meu pai me pediu para ir até o poço para pegar água no poço. Vó, na hora que eu puxei o balde, a água foi caindo. Quando chegou na parte de cima não tinha nenhuma água. Vó, eu não sei fazer nada direito. E a vida está passando. Eu já estou com 17 anos aqui na Terra. E esse medo me domina. Aí eu expliquei assim para ele. Eu contei toda a história da mãe dele, mas não falando que era a mãe dele. E disse assim para ele. Olha para o sol, meu filho. Você está vendo o sol? Nós estamos bem na porta da cozinha. Olha para o sol. Você está vendo o sol? Aí não dá para enxergar, porque dói o olho. Então, você está entendendo? Se você pegar todos os homens brancos, todos os neguinhos, e mandar olhar para o sol, vai doer o olho. Por que vai doer? Porque o novo dói. O novo traz o medo. O novo traz a incerteza. Mas você tem que olhar para o novo, mesmo que doa. Porque se está doendo, é alguma coisa do seu passado. Mas você tem que enfrentar, você tem que olhar para o sol. Vó, mas é muito difícil. Porque todos os meus primos deram certo. Olha, não fala isso. Eles não deram certo ainda. Eles também estão buscando. Eles estão olhando para o sol. Mesmo que esteja doendo, eles estão olhando para o sol. E outra coisa, meu filho. Quando você acostuma a olhar para o sol, você gosta de ser banhado pelo novo. O novo aquece você. O novo traz firmamento. Então, menino Gera, enquanto você não olhar para onde você quiser ir,
e você não ter a força e a determinação, você vai estar sempre no mesmo degrau. E é no dia a dia que as coisas acontecem. Não adianta você querer se esforçar hoje, olhar para o sol, e amanhã você falar, não vou fazer isso não porque dói. Você já está na dor. Que nem eu falei para o menininho branco. Você já está na dor. Essas coisas que vocês têm de ficar reclamando na vida, isso também está errado. Porque a vida está se apresentando para saudar vocês. Cada vez que vocês abrem o olhinho, a vida está saudando vocês. Saudando para vocês terem o quê? Movimento. Porque se a mãe do menininho branco tivesse feito um movimento para trazer a vibração do marido até ela, ter amado esse filho, certamente ela teria recebido créditos espirituais. Mas vocês só ficam no quê? No medo, no desequilíbrio, que nem o menininho branco. Aí eu falei assim para ele, a primeira coisa que você tem que aprender, a pegar água no poço. Lentamente você vai subindo. Não queira fazer as coisas rápido, porque se você fizer subir a corda muito rápido, é claro que a água vai ficar escapando dentro do balde e quando chegar fora do poço, você tem muito pouca água. Se seu pai está mandando você fazer isso, é porque ele acha que você só tem capacidade para isso, para buscar a água no poço. Mas a avó sabe que você tem muito mais capacidade. E como é que você tem o equilíbrio e a cura das suas emoções que você trouxe do pai e da sua mãe? Vencendo a lição diariamente. Hoje a sua lição é buscar a água ali do poço. Subir lentamente o balde. Lentamente você vai puxando a corda. Lentamente. Se você ficar com essa ansiedade, nada acontece ou você não consegue olhar para o sol. Porque dói. Dói, meu filho. A evolução, o subir o degrau, sair dos limites da vossa existência, meus filhos, dói. Mas não é uma dor permanente, como desequilíbrio. Não é uma dor permanente como medo. Não é uma dor permanente como a tristeza. Vocês têm um pequeno esforço que dói. Porque vocês têm que olhar para o sol. Vocês têm que estar lá puxando a corda do poço que está com balde com água. É pesado. A avó está dizendo que não é fácil. Mas uma hora o balde vai chegar na boca do poço. E vocês, com calma, com paciência, vocês podem olhar ali para o balde e vai ver que está cheio de água. Só que vocês reclamam. Quando vocês estão na dor da evolução, tá, meu filho? Não na dor do processo. Quando vocês estão na dor do movimento, vocês reclamam, ai, por que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo aqui? Por que eu vim? Por que está isso? Por que... Vocês só reclamam. Como se a vida fosse fácil. Eu já não disse para vocês que todo o trabalho da espiritualidade, ele se firma a partir de movimentos diários na Terra. Eu já disse para vocês. Vocês ficar sentados escutando a avó como vocês estão agora é fácil. Vai puxar a corda para o balde subir. Fora do poço. Vai puxar. Se vocês tiverem ansiedade, querer que sobe rápido, não vai restar nem um pouco de água nesse balde. Vocês querer vencer o sol, olhando, vai doer. Vocês têm que se acostumar. Vocês têm que ir avante. Vocês têm que fazer o que tem que fazer. Porque ninguém nessa terra, meu filho, isso que eu quero que vocês entendam. Todo mundo que reencarna nesta terra de vocês é para ser diferente. É para fazer a diferença. É para evoluir. Só que o que acontece?
É mais fácil ficar fazendo a mesma coisa. É mais fácil não vencer o olhar do sol. É mais fácil pegar o barde, puxar correndo e escutar o pai xingando. Tem gente que só se alimenta de palavra negativa do pai e da mãe, porque é mais fácil. Porque quando vocês escutam o que o pai e a mãe de vocês falavam quando vocês eram pequenos, ou ainda fala com vocês também, internamente, preenchem o que o seu pai e sua mãe falam de raiva, de ódio, de tristeza, porque é mais fácil, meu filho. O negativo é muito mais fácil. Uma vez eu falei para vocês assim, o trabalho na terra da luz, vamos colocar um número para vocês entenderem, é 10 vezes. O trabalho das trevas é 30 vezes. Porque é mais fácil se alimentar do negativo. É mais fácil reclamar, vira um vício. Agora, o equilíbrio, o movimento, tem que ser mudado todo dia. É mais difícil. Você pode ficar no banquinho, que nem esse que a avó está sentada, e ficar falando, ai, tá doendo, tá doendo, tá doendo. Ficar um ano assim, tá doendo, tá doendo. É mais fácil. Agora vai levantar. Levanta do banquinho. Olha a força que você tem que ter. Fora que você levantou do banquinho, agora você vai ter que ter força para andar. Vocês estão entendendo o que a avó está dizendo? Levantou do banquinho. Venceu esse degrau. Agora vai ter que ter o quê? Força para andar. Aprendeu a andar? Agora vai ter que aprender outra coisa, porque isso é evolução, meu filho. A avó não está dizendo que quando a avó vem fazer esse conversador com vocês, a avó também evolui. Não é porque a avó está em Aruanda que acabou tudo. Acima de Aruanda tem muita coisa para conquistar. Então como você vai irradiar a luz na sua vida? Através do movimento. Porque é mais fácil reclamar. Ou é mais fácil achar que as entidades que tem que fazer uma coisa por vocês. Foi o que eu falei pro menininho branco. Ó, sua mãe já desencarnou. Seu pai está lá longe. Só que cada vez que seu pai vem até você, ele pensa ver no filho uma nova vida que ele não viu dentro do casamento. E eu já contei essa história de uma outra mulher branca que queria posse, poder e posição. Eu já te contei isso. Então, se você não aprender a vencer esse poço, com esse balde d'água, é melhor você ficar do jeito que você está. Com medo de subir no cavalo, com medo de ir lá no poço pegar água, com medo de entender as letras da terra, porque é mais fácil. E a vida, ela tem essa polaridade. Você quer ser estagnado? Você está escolhendo que quer ficar na estagnação? Fique. A vida também tem esse polo de estagnação. Mas depois você não reclama, no final da sua vida, de você olhar para trás e perder tudo que você perdeu. Agora, se você quiser entrar na outra polaridade do movimento, da sua sustentação, do dia a dia você vencer, aí, meu filho, você vai chegar no final da sua vida e você olhar para trás e vai falar, eu vivi. Eu vivi. Porque o equilíbrio, meu filho, é bem assim. Vocês estão no rio. Imagina o rio. Imagina o rio. Tem uma correnteza bem forte levando vocês para frente. Vocês têm que lutar. Nem ir muito para a direita, nem ir muito para a esquerda. Porque ninguém consegue ficar num polo só. Porque dói. Tanto para a direita como para a esquerda dói, meu filho. Vocês estão na vida. Tem dor. Pronto, tem dor. Então vocês têm que aprender a nadar no meio do rio. Porque se vocês forem muito para a direita, o que vai acontecer? O povo que está ao redor de vocês, porque vocês não moram sozinhos, vocês não vivem sozinhos, o povo que está ao redor de vocês não vai aguentar vocês. Meu filho, não vai aguentar. Imagina. Vamos botar exemplo dessa menina aqui, que recebe a avó. Que ela mora com o companheiro, com os filhos, com o neto, com os cachorros dela. Vamos dizer que ela só vivesse pela espiritualidade, recebendo, se alimentando de luz, só no lado direito.
E o resto, meus filhos? E a parte feminina dela? E a parte empreendedora dela? E a parte da mulher? Tem que viver no meio do rio. Tem que fazer tudo que faz. E mais ainda, porque a vida se mostra através de movimentos diários. Você pode escolher, como um menininho branco, ficar se alimentando da sequela da mãe, da sequela do pai. Pode escolher, pode escolher. A vida é sua, você faz dela o que você bem entender. Você faz. A avó podia muito bem, quando vivia na terra, tá reclamando. Ai, que escravidão. Ai, que escravidão. Os negros podiam também estar vivendo as dores. De quantas vezes foi pro tronco. Mas a vida continua. A vida tá pouco se importando o que você está emanando para ela. Sabe por quê? Porque se sua vida não está indo degraus acima, tem muita gente que está subindo os degraus. Muita gente. Então a vida está pouco se importando o que você faz dela. Porque a vida é maior. Que nem a Maria Joana. A Maria Joana, ela podia muito bem ter tido esse entendimento. Por quê? Agora nós vamos para uma outra pergunta. A pergunta da Carla. Da Carla. Se a Maria Joana tivesse entendido a lição que o universo estava dando para ela, através do companheiro, ela teria feito o papel dela de mulher. O que o companheiro dela buscava? Primeiro, ser diferente do pai. Porque ele foi se embrenhar num novo negócio. Então ela deveria ter o quê? Ter ajudado, reconhecido, dar força para ele, para que ele buscasse, acreditasse, para ele saber que ela também confiava nele. Porque cada vez que ele ia para as terras longe, ela ficava, olha, desgraçando ele. Porque ela dizia que isso não ia dar certo, porque ele não era inteligente. Inteligente era o pai dele. Mas ele acreditou. Então ela deveria ter dado atenção para ele. Atenção, reconhecimento e acreditar. Para ele ver que ela estava ali do lado dele. E o que ele precisava como homem? O que ele precisava como homem? Para vocês entenderem. A vibração sexual. Por quê? Se ele, presta atenção, se ele ia firmar o desejo dele com as negrinhas da senzala, é porque ele precisava de algo novo. E a espiritualidade, meus filhos, eu quero que vocês entendam algo. Nada para a espiritualidade é errado porque existe a lei. Então, o que você pensa que é errado, não é errado. O que você pensa que é errado, não é errado. Agora, presta atenção. Diante do que é feito pela lei espiritual, aí sim, mas vocês não sabem. Vocês não sabem os desígnios da lei. Essas coisas que vocês falam das escrituras, dos mandamentos, aí foi o homem, pegou, botou lá no papel. Botou numa tábua. Muita coisa já mudou. Por que mudou? Porque não era verdade. Eu já vi muito espírito na Terra dizer assim, ó, o que eu estou ensinando hoje, amanhã está sendo derrubado. É para hoje, não é para amanhã. Porque não é verdade. Porque é modificado. E tudo que tem que ser modificado, tudo que é modificado não é verdade. Então, meus filhos, o que a Maria Joana tinha que ter trazido para ele é a sabedoria da vibração sexual. Porque vocês imaginam uma coisa. Um homem ou uma mulher. Dois polos. Não vou dizer só homem e uma mulher, porque eu também vou estar entrando numa coisa que é fora da lei. Dois seres humanos.
firmando a vibração sexual, trazendo em segundos a plenitude do êxtase sexual. Vocês acham que isso não é divino? Sendo que alimenta os dois corpos, sendo que traz energia, é uma energia que não é energia do ser humano. Então, se ela tivesse trazido essa energia sagrada da vibração sexual, esse homem ia querer sempre estar trazendo o firmamento do poder familiar. Meu tio, sexo, vocês podem estar embeirando aí na Terra por uma coisa negativa, porque foi muito tempo aprisionado e deformado e trouxe muito preconceito. Vocês não sabem o que é a energia sexual. Por isso que vocês padecem dela. A maioria de vocês se alimentam do não amor através da vibração sexual. Vocês se unem porque tem que se unir. Vocês se unem não para se alimentar. Vocês se unem por conta que precisa, por conta que aquele deseja. Vocês se unem porque é ilusão. Vocês falam que tá bom e não tá bom. Só para não enganar outro, vocês falam que não tá bom. Então vocês não sabem a força da energia sexual. Se vocês entendessem, o mundo não estaria como está. E principalmente não estaria trazendo um alerta para vocês. Porque esse modelo patriarcal, lá de trás do tempo que eu pisei nessa terra, porque já era patriarcal, hoje está sendo derrubado, tem um porquê. Porque tudo que é estacionado, tudo que é enraizado em modelos que não traz evolução é derrubado. É derrubado. A religião não fala da vibração sexual, mas diz que o homem tem que casar com a mulher até que a morte o separe. Isso está errado. Isso está errado. Nas escrituras fala que não pode trazer, olhar para o outro, não firmar a traição, mas não fala para trazer o aprendizado da energia sexual. Vocês estão entendendo isso? Como embotar na cabeça de vocês um modelo de vida, um modelo de amor que está errado. Por isso que Maria Joana naquela época já queria poder e posse-posição e não sabia firmar os degraus para onde que tinha que ir. Então, meus filhos, vocês têm que entender que a espiritualidade, ela abrange todas as áreas da vida. Ela fala da emoção, ela fala do amor, ela fala do sexo, ela fala da família e de todos os assuntos que vocês possam imaginar. Mas é difícil limpar da cabeça. E sabe por quê? Porque já lá para trás tem muita coisa errada que a religião firmou com vocês. Muita coisa errada. Então é uma limpeza de anos. É uma limpeza de muito tempo. Vocês quando casam, um com o outro, acham que vai viver na plenitude. E se esquece que o outro é seu oposto. O outro é a sua diferença. Mas não é por isso que dois polos possam se unir para se completar. É o que Maria Joana não queria. Maria Joana não viu o filho, Maria Joana não viu a família, Maria Joana não via onde ela estava morando, porque ela conquistou aquilo. A Maria Joana só viu o quê? Posse, poder e posição. E esqueceu que ela, o tempo dela na Terra era curto.
Ela podia até ficar mais tempo. O marido dela podia desencarnar depois que ela. Mas ela não ia conquistar o que ela queria. Porque ela estava esquecendo de preencher as outras áreas da vida dela. E por conta de algo que ela achou que era novo, porque quando ela foi falar com o nego lá na senzala, ela falou, isso é novo. Esse nego já está escutando, ele já foi pro tronco e está fazendo coisa nova. Ele não vai fazer as coisas que os outros negros faziam. O que ele vai fazer está certo. Eu vou pegar o que ele, eu vou ver o que ele vai fazer para eu poder me unir na cabeça do meu marido para ele botar nos papéis umas coisas para mim. O desespero é tão grande para as coisas que vocês querem na vida, sendo que vocês são instrumentos para conquistar o que é necessário. É um desespero que vocês têm. Por que vocês não fazem o que tem que fazer? Sobe degrau. Sobe degrau. E fica, eu quero, quer nada. Você não quer. Se você quiser, você ia fazer. Que nem o menino. Não consigo subir a corda com o balde. Quando a água chega lá para fora do poço, tá sem água. Mas só tem que estar mesmo. Você não quer fazer certo. Se você quisesse fazer certo, você ia parar de reclamar e ia fazer. Quando eu cheguei a Aruana, meu filho, quando eu virei aprendiz, que demorou para mim virar aprendiz, eu tive que aprender muita coisa. E continuo aprendendo. Vocês têm uma passagem pela Terra de quanto tempo? Quanto tempo que vocês têm a passagem pela Terra? 80? 90 anos? E ficar se alimentando. Por quê? Por que nada? Vai fazer o que tem que fazer, para de reclamar. Levanta do banquinho, vai andar. Já andou, agora vamos para a próxima lição. Porque tem tanta gente que está melhor que você. Por quê? Porque faz o movimento que tem que fazer. Faz o movimento que tem que fazer. Nada é fácil, meu filho. Mas tudo é firmado pela vida. Para trazer o que é necessário e para trazer a sua realização. Mas você escolhe. Você que escolhe como você quer viver. Todos vocês da Terra recebem sequela de um e recebem sequela de outro. Todos vocês têm processos na vida. Mesmo o fio do homem branco, quando ele foi para as terras longe, ninguém acreditou nele. Quando ele falou que iria comprar as terras para criar animais, todo mundo, ninguém acreditou nele. Ninguém acreditou nele. Mas ele foi. Ele foi. Então não adianta vocês achar que a espiritualidade vai salvar vocês. Porque não vai salvar. A espiritualidade vai dar a energia necessária. É como se fosse um andador, tá? Porque onde a avó tá aqui, fazendo essas coisas, essas gravações pra vocês, a avó tá bem alta aqui, né, menino? Não sei. Tá bem alto aqui. É bem alto aqui. A avó vê daqui um monte de andador passando. Um monte, não para. É andador para lá, andador para cá. Até a avó perguntou assim, gente, pra onde esse povo vai, que não para? Mas todo mundo tá indo para algum lugar. A sua vida é assim. Todo mundo na vida vai para algum lugar. A espiritualidade dá para você um andador. Você vai entrar dentro desse andador. O combustível é você. Você quer até onde com esse andador? Cada vez que você vai, o seu querer alimenta mais esse combustível. Até onde você quer ir? Você pode ficar parado reclamando. Esse meu andador não anda, esse andador não vai para lá, esse andador tá ruim.
Você pode fazer isso. Ou você pode usar esse combustível que a espiritualidade está trazendo para você e firmando os caminhos. A espiritualidade vai ver que você quer ir mais e mais e mais, vai dar mais combustível para você. E lá na frente pode trocar de andador. Um andador mais possante, um andador mais rápido, mas tudo depende do seu querer. Tá bom, meu filho? Respondi mais algumas perguntas. Até onde você quer ir? O que você quer fazer da sua vida? Aí já estou escutando você falar, avó, não é fácil. Eu não disse que é fácil. Eu disse que é possível. Então, até onde você quer ir na sua vida? Eu estou falando com você mesmo. Você vai continuar reclamando? Ah, avó, mas não é fácil. Você não está morando na moradia que eu moro. Mas é claro que eu não estou morando na sua moradia. Mas eu estou vendo que se você tiver boa vontade, você faz a diferença na sua moradia. É falta de boa vontade de querer, de desejar. Ou senão fica aquele Maria Joana, pedindo posse, poder e posição, sentada no banquinho da reclamação, sem fazer nada. Pronto. Você que escolhe. Fica que nem Maria Joana, passando a vida, sentada no banquinho, querendo, e nada acontecendo. Não sendo uma pessoa melhor. Tendo pensamentos mais evoluídos, diferentes. O andador é seu, você faz o que você quiser. Hoje a avó tá danada. O andador é seu, você faz o que você quiser. Para de reclamar. Todo mundo tem uma roupa suja para lavar. Todo mundo. Se você não lavar hoje, amanhã vai aumentar. E você vai ter mais roupa para lavar. E pode ser que umas roupas de amanhã sejam mais sujas que hoje. Então é melhor você fazer a lição hoje. É melhor. Tá bom, meus filhos? Tô indo embora, meus filhos, que as vossas forças iluminem vocês, trazendo esse movimento para vocês desejar concretizar, mas através da evolução diária. Vamos tirar o balde do fundo do poço. Vamos olhar para o sol. Vamos querer chegar em algum lugar, mas através do movimento, através da crença da vida. Porque só assim, você vai conseguir olhar para a vida e dizer, eu vivi, valeu a pena. Salve, meu filho. Salva essas forças, meu filho. Salve, salve. Bom, muitas pessoas no Facebook sugeriram alguns temas que queriam que a senhora falasse. Então eu vou ler alguns aqui para a senhora responder, pode ser? Vamos sim, meu filho. Todo mundo aprende. Aline Santos. Embora eu adore as histórias da vovó Maria Conga, eu sinto falta dela passar alguns conhecimentos mais concretos. Tipo o Sr. Sete, por exemplo, naquele vídeo do diálogo com os espíritos, onde ele fala sobre os tipos de temperamento. Ah, mas a avó já falou sobre temperamento. A avó deu uns dias de ensinamento, é que você não participou. A avó abriu para falar dos elementos e dos temperamentos. E a avó também, não sei se você sabe, a avó trouxe, como vocês dizem, algo pessoal, né, para cada um. A avó falou do elemento, contou uma historinha, é que você não participou. Mas para a avó falar isso de novo, tem que ter autorização do povo de cima. É que nem vocês dizem, né? O tempo passou, mas a avó mostrou sim. Não sei se foi 3, 4 dias que a avó fez, tá bom? Washington. Sobre pessoas que vibram o positivo e o negativo ao mesmo tempo. O Sr. Sete usa o fogo para indicar esse tipo de pessoa. Oi. Você estuda, vibra o positivo e vocês vão para o negativo. Quando você diz do elemento fogo, todo elemento, não só o elemento fogo, ele traz as duas polaridades.
todos os elementos. Vocês vão indo para um lado ou para o outro, para o positivo ou para o negativo. Então, não tem como se firmar isso ao mesmo tempo. Porque se você vibra ao mesmo tempo, não tem como. Passa fora, não é mais elemento. Como você vai vibrar o positivo e negativo do elemento fogo? Não. Ou você é positivo ou você é negativo. E cada elemento, ele traz essas duas polaridades e uma reação. A avó também já falou isso no que vocês chamam, eu chamo de encontro, vocês chamam de curso. A avó já falou sobre isso. A avó já trouxe esse conhecimento. Tá bom, meu filho? A Gilméria Oliveira, ela quer saber como lidar com o lado sombra, o nosso lado sombra. Boa pergunta essa. Essa é nova. Você sabe, menino, que quando eu vivia na Terra, eu tinha como se fosse um pensamento que me trazia uma autossabotagem. Mas eu percebi que era presencial, era sempre, era direto isso. A avó tinha que trabalhar no canavial e tinha, como se diz, o lado sombra. Mas o meu lado sombra, ele era muito reportado. Só que assim, se você aniquilar ele, querer aniquilar, ele destrói você, porque ele faz parte de você. Se você alimentar ele, você vai viver o tempo inteiro negativo. Então, o que a avó faz? A avó escutava esse lado sombra, essa voz que queria botar a avó para baixo, e separava o joio do trigo. Isso pode ser eu? E se pode ser eu, o que eu posso fazer para trazer algo diferente nesse pensamento? Vamos dizer, para me explicar melhor para você. Você sabe que às vezes dava vontade lá nos canaviais pegar aqueles facão que a avó cortar os canaviais e enfiar no bucho do feitor. Porque é o lado ruim. É o lado ruim da escravidão. Ainda mais quando a avó via um monte de neguinho no tronco. Só que eu me perguntava, isso sou eu? O que eu vou trazer acionando esse movimento de pegar o facão e destruindo a vida de um ser na Terra? O que vai acontecer comigo depois? Será que eu posso fazer isso? Será que é da luz fazer isso? O que eu vou ganhar com isso? Será que eu só estou alimentando meu ódio e a minha raiva? Você está me entendendo? Da mesma forma que essa sombra se aproxima, você tem que fazer pergunta. Muita gente não consegue fazer uma determinação, né? Às vezes tem que fazer umas coisas na vida e não consegue. Então tem que se perguntar, por que eu não quero fazer? E se eu fizer, vai me acontecer o quê? E se eu posso fazer, o que aonde eu posso chegar com isso? São essas perguntas que vocês têm que fazer para esse lado sombra. Aí vocês vão trazer o raciocínio, vocês vão trazer o movimento do pensamento, o movimento do cérebro e automaticamente esse que você chama de lado sombra vai se extinguindo como fumaça. Porque vocês começam a ser muito mais firmado pela luz e trazer inteligência emocional. Vocês vão firmar inteligência emocional. Porque vocês vão ter controle, vão ter posse. Vocês estão entendendo? Eu acho que me perguntou assim, como que o negativo trabalha no positivo dos encarnados? Não. Como o negativo trabalha no positivo dos encarnados? Primeiro, se não fosse o negativo de botar o homem na cruz, vocês não teriam tanta adoração por ele. Às vezes, as maiores guerras que vocês vê, nada mais é que o positivo, trazendo através do negativo da guerra, o firmamento de um novo pensamento no planeta Terra. Às vezes, vocês vê uma tempestade que é negativa destruir uma cidade, uma aldeia, mas às vezes
é o positivo querendo trazer uma transformação nesse povo. Por isso que a avó sempre fala que não existe nada errado, tá tudo certo. Nada de errado, tá tudo certo.